Oi, pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos falar aí um pouquinho sobre matrizes. Matrizes nada mais são do que tabelas, gente. A gente vê isso no nosso dia a dia, principalmente quem usa bastante Excel, né, que é baseado em tabelas. Então, tudo que envolve tabelas são matrizes. E as matrizes elas são representadas por ou colchetes ou parênteses, tá? Tanto faz, você pode representar ela dessas duas maneiras, né? E elas são compostas por linhas e por colunas, né? Como por exemplo assim, ó, 4, 3, 2, 1, 0, 1. Então, nada mais é do que tabela, ó, linhas e colunas. Então, como por exemplo lá um boletim, né? Onde a gente tem as matérias aqui, português, história, geografia, matemática. E a gente tem lá primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. E aqui a gente tem as notas, né? Para quem tirou 9 aí, 8, 4, 3, né? A pessoa não estava tão boa em matemática, né? Vamos chutar alguns valores aqui. 10, aqui ela já melhorou. Vamos chutar alguns valores aqui. Então, esses valores aqui de dentro aqui dessa tabela, a gente pode representar com forma de matrizes, de uma matriz, né? Aqui, por exemplo, 9, 7, 9, 8, 10 e 8. Deixa eu só apagar aqui o cantinho aqui, ó, que não vai ser maior aqui. 4. Opa. 4, 10 e 7, 3, 9 e 9. A gente pode representar essa tabelinha aqui de nota como uma matriz dessa forma aqui. A gente percebe que essa é uma matriz onde a gente tem 1, 2, 3, 4 linhas e 1, 2, 3 colunas. Então, ela é uma matriz 4 por 3, tá? A gente chama as linhas aqui, ó, de I. E as colunas a gente chama de J. Então, a nossa representação aqui da matriz é sempre I, J. Então, a gente tem algumas classificações, né, de matrizes, como, por exemplo, a matriz linha, onde a gente tem vários números numa posição de linha. Ou a gente ainda tem a matriz coluna, onde a gente só tem uma linha, uma coluna e várias linhas, como por exemplo aqui menos 1, 2, 8. A gente tem a matriz quadrada, que ela vai ter, vai parecer um quadrado, né? Por exemplo, 2, 4, 6 e 8 aqui, ó, onde o número de colunas tem que ser o mesmo de número de linhas. Aqui, por exemplo, é uma matriz 2 por 2. Tem duas colunas e duas linhas. A gente também pode ter a matriz retangular, que é quando o número de colunas ou linhas é um pouquinho maior, né? Aqui, por exemplo, a gente vai fazer com mais colunas para representar aqui, ó. Então, aqui tem duas linhas e três colunas. Então, a gente tem ainda a matriz diagonal, que é quando apenas na diagonal existe números diferentes de zero, né? Como, por exemplo, aqui. Que a gente só tem aqui, ó, números diferentes de zero na diagonal. E ela para ser diagonal, ela só ocorre em matriz quadrada, tá, gente? Outro tipo de matriz não tem como ser diagonal.
Então, a gente tem a matriz identidade, onde a gente só tem números binários aqui, que são 0 e 1. E o 1 ele está sempre disposto na diagonal, tá, gente? Então, isso aqui é uma matriz identidade. A gente também tem as matrizes opostas, que são matrizes onde a outra ela tem o valor invertido da primeira matriz. A segunda matriz tem sempre é sempre negativo, é sempre o sinal oposto à primeira matriz. Por exemplo, aqui a gente tem a matriz A, né, com aqueles valores. A matriz B, os sinais aqui vão ser opostos, né? O 0 não tem sinal, vai permanecer. O 1 aqui é positivo, vai ficar aqui na B, vai ser menos 1. A 2 aqui é menos 2, aqui vai ser 2. O 3 aqui é 3, vai ficar menos 3. Então, aqui a gente troca os sinais. Então, isso daqui é uma matriz oposta. A gente também tem a matriz transposta, que é quando a gente tem uma matriz, como por exemplo, 1, 2, 3, e aqui 4, 5, 6. Essa daqui seria a matriz A. A matriz B dela, né, a transposta dela, a gente vai inverter aqui, ó, o que é linha vai virar coluna. 1, 2, 3. E o que é coluna vai virar linha. Opa, 4, 5, 6. Então, essa aqui é uma matriz transposta. A gente também tem matrizes nulas, né, que é onde, quando todo elemento aqui da tabela é nulo, ou seja, é 0, tá? É uma matriz nula. Então, a gente consegue fazer também, dentro das matrizes, operações, como mais, menos, vezes. E como que faz uma adição entre matrizes? Uma adição, gente, a gente só precisa somar o elemento, cada um na sua posição. Como, por exemplo, a gente tem aqui uma matriz A, que é 1, 2, 4 e 6. E uma matriz B, que é 2, 4, 5 e 7, tá? E a gente quer somar essas duas matrizes. Então, a gente precisa somar os elementos de cada posição. Esse aqui é a primeira posição, vai somar com esse daqui. Esse daqui com esse aqui com esse aqui e esse aqui com esse aqui. Uma observação, se a gente tivesse mais uma coluna aqui, essas duas matrizes não seriam possíveis, ou mais uma linha aqui, ou aqui, se elas fossem de ordem diferente, a gente não conseguiria fazer essa adição, tá? Então, no caso, A mais B aqui, vai ser igual aqui, ó, 1 mais 2, que vai me dar o 3. 2 mais 4, que vai me dar o 6. E eu não posso colocar também a posição diferente aqui, tá? Tem que ser sempre no mesmo lugar. 4 mais 5 aqui, ó. Elas já estão aqui, vai ficar aqui o 9. 6 mais 7 vai ficar aqui ainda na posição que vai me dar 13. Isso aqui é a soma dessas duas matrizes. Se fosse uma subtração, a gente faria da mesma forma. Se aqui fosse menos, era só fazer da mesma forma, só que agora subtraindo. Deixa eu apagar aqui dentro. Então, aqui, 1 menos 2 me daria... Opa! 1 menos 2 me daria menos 1. 2 menos 4 me daria menos 2. 4 menos 5 me daria menos 1. 6 menos 7 me daria menos 1 ainda. Então, subtração e adição é bem tranquilo. É só a gente lembrar sempre de fazer a operação com os elementos na mesma posição entre as matrizes. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!